Quando ouvimos falar de fome, pensamos logo em comida, mas só que existe uma fome muito além do que é simplesmente a comida, né? Existe aí uma fome muito maior, a fome da esperança, a fome do amor, a fome do perdão, a fome de alguém que escute, a fome da palavra de Deus. Hoje nós iremos ouvir um pouco e iremos aprender um pouco sobre o pão da generosidade e iremos também entender que Deus deseja que os seus filhos sejam generosos. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando mais um dia, né, o 18º dia deste devocional de 31 dias com Jesus, o pão da vida. E hoje nós iremos aprender sobre o pão compartilhado. Iremos aprender sobre o pão da generosidade. O texto que hoje nós iremos ler, teremos a oportunidade de ler, se encontra em Isaías 58, verso 7. Só que eu gostaria de ler ali o verso 6, que é bem interessante também, né, e traz sempre ensinamento para nós, né? A palavra de Deus é isso, é ensinamento para as nossas vidas. Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras de servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detenção. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Trazendo esse texto, traz uma reflexão imensa para as nossas vidas. Se a gente for ver a primeira frase que ali o profeta vem falar, porventura não é este o jejum que escolhi? E quando ele vai para o versículo 7, ele também completa, né? Não é também que repartas o teu pão com o faminto? Muitas das vezes a gente ouve muito sobre jejum e não consegue entender que existe um segredo e existe uma diretriz, né, sobre o jejum em si. Aqui o capítulo do livro de Isaías, capítulo 58, né, ele tem como título As Observâncias Devidas do Jejum. Ou seja, se nós queremos aprender a jejuar, se nós queremos, né, entender melhor sobre o jejum, nós precisamos ler esse capítulo e precisamos entender. E nesse versículo 7, quando nós lemos, né, ele fala sobre é necessário repartir o pão. É necessário ter um pão compartilhado. É necessário se importar com os nossos irmãos. É necessário não apenas na questão do alimento em si, mas é necessário realmente na questão do amor. Mas aqui a Bíblia vem nos relatar exatamente sobre o alimento, porque está falando sobre o jejum. Mas também é necessário que a gente, como cristão, tenha amor para dar, tenha um conselho, tenha uma oração, tenha um consolo, tenha algo que vá fazer com que aquela pessoa, né, anime, eleve o seu ânimo. É necessário que a gente carregue isso conosco quando somos cristãos. Que nós possamos entender isso, que nós possamos compreender isso, que nós possamos saber isso para as nossas vidas, né? Aqui nós vemos que o povo estava jejuando, orando, cantando, participando dos cultos. Mas aquele povo estava indiferente com alguém que estava passando uma necessidade. Aquele povo estava indiferente com alguém de menor classe que aquela pessoa. Diante disso, Deus, através do profeta, vem trazer ali uma exortação sobre aquelas vidas, sobre aquelas pessoas. E aqui vem um questionamento e vem uma frase que eu marquei aqui. De que adianta pedir bênçãos se nunca somos bênção para ninguém? De que adianta pedir a bênção ao Senhor se nós nunca conseguimos abençoar ninguém? Deus, ele não deseja que as bênçãos dele parem em nós. As bênçãos do Senhor, quando vêm para as nossas vidas, ela vem como um rio. E se a gente virar uma represa
né? Ali para e ali a gente não consegue mais alcançar, não consegue mais receber do Senhor, porque nós não estamos liberando para outras pessoas. Que você possa trazer essa reflexão, essa ilustração para a sua vida, que você possa entender que é necessário você ser uma bênção para alguém. É necessário você levar o amor do Senhor Jesus adiante. É necessário você transmitir a graça dele para alguém, para o seu semelhante. É necessário que o amor do Senhor, né, constranja alguém e que a mão do Senhor, né, possa alcançar alguém através da sua vida. Seja com alimento, seja com oração, seja com a palavra, seja com a direção, seja com um acolhimento, como aqui mesmo fala no versículo. Né? É exatamente isso que Deus quer para as nossas vidas. Jesus, ele nunca guardou nada para si. Jesus, ele nunca guardou nada para si. Quando ele viu os famintos, ele trouxe a multiplicação de pães. Quando ele viu os cansados, ele ofereceu descanso. Quando ele viu pessoas precisando de cura, ele foi a cura. Quando ele viu as pessoas precisando de perdão, quando ele viu pecadores, ele ofereceu perdão. Que nós possamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Que nós possamos aprender com Cristo neste dia e entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos trazer essa compreensão. Que nós possamos receber hoje o pão da generosidade. Que nós possamos ser generosos. Que o Senhor é generoso para conosco. A graça do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Jesus, ele repartiu tudo, até mesmo a sua vida. Ele não poupou, ele entregou por completo, por amor de mim e de você. Ele entregou-se por completo, ele entregou a própria vida, até mesmo o seu próprio corpo foi entregue por amor das nossas vidas. Até mesmo o seu sacrifício, né, foi o amor ali na cruz, na cruz foi o verdadeiro pão que foi partido para que nós pudéssemos termos vidas. Se somos discípulos de Cristo, também precisamos aprender a repartir. É necessário a gente entender e aprender a repartir o pão. É necessário a gente entender e aprender a necessidade de sermos generosos, de sermos cristãos, de levar realmente o nome de Cristo sobre as nossas vidas, mas sermos realmente, né, honrarmos realmente essa palavra, este nome cristão, né, um pequeno modelo de Cristo sobre as nossas vidas. Né, que nós possamos ser bênção para outras pessoas. Hoje, né, antes de terminar, quero deixar um desafio para a sua vida. Né? Seja bênção para alguém. No decorrer deste dia, depois que você ouvir esse áudio, seja bênção para alguém. Seja aí alguém que esteja faminto, né, alguém que está precisando realmente de alimento, de um pão. Né? Seja bênção para essa vida. Seja bênção para essa vida através de uma oração. Seja bênção desta vida para vidas, né, apresentando Jesus. Porque ele é o pão da vida e é ele que traz a saciedade da nossa alma. Existem pessoas famintas de Jesus e você pode apresentá-lo para essa pessoa. Que nós possamos entender, possamos levarmos adiante essa mensagem e que nós possamos ser usados pelo Senhor para alcançar outras vidas em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele e vamos pedir que a graça dele nos oriente a fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, entramos em Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos por tudo, porque Tu és bom, Pai. Neste momento, Senhor Jesus, a Tua mensagem foi entregue, a Tua palavra foi repartida, Senhor Jesus, com o Teu povo, Pai. Neste momento, conduz essa mensagem, Senhor Jesus, às pessoas necessárias a ouvir. E a partir do momento, Senhor Jesus, que esse coração possa entender, possa compreender o que o Senhor deseja falar, Pai. Que nós possamos receber, Senhor Jesus, no nosso coração generosidade. Que nós possamos receber, Senhor Jesus, no nosso coração amor, Senhor Jesus, para repartir para as pessoas. Que nós possamos compreender a necessidade de levar o Teu amor para outras pessoas. Em nome de Jesus, desde já eu te louvo, te agradeço por tudo. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, transmita ela para outra pessoa. Reparta essa mensagem com outra pessoa que precisa ouvir. Deixa aí seu comentário. Gostaria muito de ver algo que você conseguiu extrair neste dia, neste devocional, que nós possamos ser exemplo
e que nós possamos levar a mensagem do Senhor adiante em nome de Jesus. Isso é pregando sem púlpito, levando a palavra de Deus aonde o púlpito não alcança. Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.